Agora a gente vai falar de um assunto simplesmente maravilhoso. Vamos falar sobre a vida, né? A gente tem um timaço para conversar sobre isso no programa de hoje. Esse assunto, essa conversa é justamente um convite à valorização da vida. Porque setembro é o Setembro Amarelo e a gente vive justamente esse momento para aprender a olhar para as mínimas coisas, para os detalhes e agradecer pelo fato de estarmos aqui. Estamos recebendo hoje Eduardo Chiniachiki, palestrante, neuropsicólogo. Bem-vindo, meu querido. Que delícia ter você aqui, viu? Honra estar aqui de novo. A honra é toda nossa. A Karen Scavatini, assim que fala, né? Pode ser. Bem-vinda também, Obrigada. Psicóloga e psicoterapeuta, bem-vinda. Obrigada. Prazer. E também o reverendo Lucas está de volta com a gente. Obrigada pela presença. Uma honra estar aqui de novo. Que coisa boa. E o Gabi, né, que vai participar com a gente, claro. Que assunto fantástico, né? Num momento em que a gente tá vendo justamente um desânimo acontecer em algumas situações da vida, em alguns setores, muitas vezes, quando a gente olha a política, a forma como as pessoas estão vivendo, a violência, o desemprego e tal. Muitas vezes esse contexto pode trazer pra gente uma desesperança, né? Num olhar para o futuro. E me preocupa muito, principalmente com relação aos jovens, né? Vamos começar por aqui, reverendo Lucas. Como é que você acredita que a gente deve olhar em 2019 para a vida, da forma como ela está desenhada hoje, e olhar os aspectos bons, deixando essas coisas ruins de lado? O que a gente deve valorizar na vida hoje? Bom, primeiramente, bom dia para todo mundo que está assistindo. A gente estava papeando bastante lá nos bastidores e tricotando, não é, sobre o sentido do que seria a religião, religar-se, não é? E o Edu falou uma coisa, olha, Edu, já estamos até íntimos. Sim, não, super tranquilo. E ele abordou uma coisa muito interessante, né? Religar-se ao quê? Qual é o sentido do sagrado? É esse questionamento que dá origem a todo o princípio filosófico, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui? Então, o questionamento, Regiane, eu acho que ele não muda. O questionamento para 2019 é o mesmo em qualquer tempo. Né? Quem sou eu? As pessoas, elas entenderem que independentemente do que elas acreditem ou não, elas não têm uma vida, elas são a vida. Né? Então, esse é o primeiro ponto de partida. Reconscientizar, principalmente essa ala jovem, que está tão polarizada, você até disse da questão da política, né? Em tudo nós estamos muito dualistas no nível máximo, no nível extremo, mas até essa dualidade passa. Quem sou eu? Já que eu sou uma vida. Esse é o primeiro questionamento. Né? E acho que o otimismo também tem uma grande importância dentro desse contexto, né? Como a gente olhar para tudo isso com otimismo e qual é o papel do otimismo, Edu? É muito legal, é muito bonito quando a gente pega esse sentido de... O otimismo está ligado a essa dimensão extraordinária. Como a gente vive uma dimensão otimista se muitas vezes o compromisso é ordinário? Deseja-se uma vida extra, porém o compromisso muitas vezes é com uma história que nasce de experiências que foram desestabilizando. No desamor, um pouco no Lucas estava... Lucas já estamos íntimos. Como o reverendo Lucas colocou, é um momento em que eu começo a questionar, não eu, mas a ideia de que quem eu tenho que ser para agradar. E é o momento que eu vou perdendo a referência de eu. E aí eu começo a colocar referência muito nos papéis, nos personagens que eu tenho que viver. E aí nesse momento eu vou perdendo a referência de que eu sou perfeito, eu nasci perfeito. Eu nasci para viver uma vida perfeita, não sobre todas as distorções e deturpações que nós estamos vendo hoje, que assim, valores completamente distorcidos, porque eu tenho que agradar, eu tenho que ter um papel, eu sou forte, eu sou isso, sou aquilo. E aí chega um momento em que alguma coisa desestabiliza e eu não sei mais em acreditar no quê. E é esse momento que parece que a gente vai esfacelando. E aí parece que eu não tenho mais onde me apoiar. E a gente estava falando sobre isso agora, né? Dessa coisa da rede social, da valorização da vida, que eu acredito que está acontecendo muito, essa ultra exposição. A gente muitas vezes está valorizando muito mais a vida do outro
do que a nossa própria vida, do que o outro tem para mostrar, do que a vida do outro é perfeita e não está dando tempo de olhar para a própria vida e valorizar os próprios aspectos e fica naquela, tipo, o que de bom eu tenho na minha vida é só o que eu posto na rede social. E se a pessoa não tem muito o que colocar ali, ela sente que a vida dela está vazia e que a do outro é super mais legal, aquela coisa do quintal do vizinho nunca teve tão exposto, né? Nunca teve tão aberto, né? E esse aspecto que você colocou agora é muito interessante. A gente fica esperando muitas vezes que a vida seja extraordinária, né, Karen? Muitas vezes a gente fica esperando algo extraordinário acontecer sem dar valor para o dia a dia, para o ordinário, que é o que nos sustenta. Exatamente, o ordinário, o dia a dia, ele vai trazer coisas extremamente importantes em momentos muito bons. As pessoas acham que você tem que ser feliz o tempo inteiro. A felicidade, ela também é momento, assim como tristeza, né? Faz parte do sentimento humano, então ela vem e depois ela vai embora. E quando as pessoas entendem também que tem esse ciclo, elas conseguem se conectar mais. Quando ela tem um momento feliz, ela dá um valor maior de quando ela passa por um período triste. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto da felicidade, então, que ele é interessante, porque ontem mesmo, durante o mantra que o Dani trouxe pra gente, o mantra era eu sou feliz e tal, não me lembro exatamente das palavras certas, mas falava eu sou feliz. Será que não seria muito mais interessante que a gente colocasse eu estou feliz? Porque a felicidade, me digam o que vocês acham sobre isso, que a felicidade é muito mais um momento do que uma situação permanente na vida e muitas vezes essa expectativa de ser feliz o tempo todo é que faz com que as pessoas se achem miseráveis? O que vocês acham sobre isso? Bom, pensando no ser, né, a gente até fez uma campanha chamada Eu Estou, né, para mostrar para as pessoas que elas têm muitos momentos que elas estão tristes ou elas estão desamparadas, desesperadas, mas tudo isso passa. Então, o jovem também entender que tem essa temporalidade, ele não é aquilo, ele não vai passar a vida inteira daquela forma. Ele pode estar num momento ruim, assim como ele pode estar num momento bom, e isso também ajuda com que ele fique mais presente e mais atento ao que está acontecendo. Então, acho que é um bom caminho. Em cima exatamente disso, tem uma coisa que eu digo assim, a felicidade. Se você quiser um momento alegre, coloque atenção nas suas preferências. Quero uma lasanha, legal, você vai ficar alegre. Quero um carro, você vai ficar alegre. Se você quiser ser feliz, coloque atenção na sua necessidade. Talvez esse jovem que esteja triste, no momento em que ele recebe um abraço, ele é acolhido, ele se sente amado, ele está vivendo a felicidade dele. Então, é transitório, sim, porque as nossas necessidades são transitórias. Porém, qual é o grande furo dentro dessa fórmula da felicidade? As pessoas estão muito desconectadas dela. Então, quando o Lucas fala religar ao quê? Porque muitas vezes eu perdi a minha referência de eu estou vivendo para agradar todo mundo, a minha família, a sociedade, a empresa, e aí eu falo assim... E a gente se perde na própria identidade. Sabe quando uma pessoa não se dá conta de que passou o dia e não bebeu água, né? Passou o dia e nem comeu, você fala assim, não, estou cansado, não, estou com fome, né? Estou fraco. Então essa coisa, né, de que mesmo um momento de tristeza pode ser o gancho para eu viver a minha felicidade. Se eu tiver a ousadia e a coragem de pedir o que eu preciso. Mas se eu não me der e se eu não pedir, parece que a felicidade vai ficando uma coisa completamente impossível de ser vivida. Na verdade, também entra uma questão, e o Eduardo, com base em tudo, né? A Karen entrou num mérito importantíssimo, o ser. E o ser está diretamente relacionado à felicidade. E aí o Eduardo complementa. Felicidade e alegria são duas coisas distintas. Sim. Numa perspectiva espiritual, por assim dizer, aí entra o papel da fé nesse diálogo com a existência. A felicidade, ela pode não se tornar algo momentâneo quando a gente entende então o que nós somos. E a felicidade se dá em descobrir o que nós somos acima das nossas necessidades e transcendendo as nossas perspectivas, né? O que nós somos de fato. Religar-se ao quê? O que é esse Deus em nós? Quando Jesus diz, vós sois deuses. Né? Ou na Índia, que é a perspectiva de toda a cultura védica, né? Descobrir o Brahman, né? O Deus em si, a unidade, a yoga, essa unidade com o divino. E não vamos longe, os nossos índios aqui no Brasil, a gente pegar relatos guaranis, tupis,
eles buscam se tornarem Nhanderus mirins, quer dizer, pequenos criadores, co-criadores da sua realidade. Então, descobrir o que nós somos de fato, seres eternos, seres originalmente perfeitos. A falha, a subversão à identidade, ela entra nessa atmosfera da dualidade, do ego, do eu e do meu. Esse sim transitório e passageiro. Mas o que nós somos então, enquanto seres eternos e desde já perfeitos? Pura energia. Isso é ciência. Não importa aonde a gente vá, qual escolha que nós tenhamos, qual a nossa criação, o nosso sobrenome, nós somos energia pura. As mesmas partículas de ar que a gente está respirando são exatamente as mesmas que os homens das cavernas respiravam, segundo as leis da ciência, da física quântica. Eu acho muito bacana quando você coloca essa questão do ser e do estar, né? Porque tem muita gente que se apresenta, né? Ah, eu sou depressivo, eu sou infeliz, eu sou tal coisa. A pessoa toma aquela doença, aquele estado como parte integrante dela, né? E a partir do momento que ela encara isso como algo transitório, faz toda a diferença. Então, até em tratamentos, né? Tratamentos contra a depressão, tratamentos contra a síndrome do pânico, diversas outras doenças que a gente está suscetível a adquirir ao longo da vida, a maneira como a gente encara o ser ou estar, né? Aquela doença sermos nós ou estar com a gente também ajuda no processo de tratamento, né? Então a gente até hoje em dia fala que a importância dos termos, né? De você falar sou depressivo, sou suicida. Ninguém é suicida. A pessoa está com um comportamento suicida. A pessoa está num processo depressivo. Porque a gente mostra que uma pessoa, as partes dela são muito maiores do que só aquela questão que ela está passando. E isso é um ponto fundamental de perceber e de pensar quando você está em situações de desamparo, de desespero, né? Então, acho que a gente trazer essa noção de que nós somos muito mais do que uma frustração que a gente passa, uma situação ruim que a gente vive, um momento ruim que a gente está, nós podemos nos conectar também com as coisas boas que a vida traz e poder olhar essas coisas boas como parte, né? Então, a gente somos várias partes. Vocês tocaram num ponto bem interessante, que é essa questão da conexão entre as pessoas, né? Que está faltando isso, muitas vezes. A gente se sentir acolhido por se sentir conectado com as pessoas da família e com os amigos, no trabalho. E uma coisa que eu ouvi esses dias de uma pedagoga muito interessante, que está faltando escuta. As pessoas muitas vezes estão muito preocupadas em falar, né? Em dissertar sobre, etc., e colocar a sua verdade, mas não estão se colocando no lugar da escuta, do parar para ouvir. E muitas vezes a gente nem precisa opinar sobre aquilo que a pessoa está falando, né? É só parar para escutar o que a pessoa tem a dizer. Vocês acham que isso pode ser um dos grandes meios de conexão entre as pessoas? Essa experiência do desamparo, nós estávamos conversando lá fora, assim, quando o cenário muda, a experiência do desamparo está sendo a tônica presente hoje. Então, o pai tem tempo, a mãe tem tempo para escutar, para ouvir, para discutir, para debater, né? Até mesmo para dizer assim, estou junto, conta comigo. Então, em algum momento, essa dinâmica frenética vai fazendo com que a experiência de fundo seja exatamente a experiência do desamparo. Desamparo é a sensação de, por um momento, eu não tenho chão, eu não tenho apoio. É a sensação de um vazio, um momento em que parece que tiraram o chão de você e você diz assim, e agora? Eu começo a perder sentido e significado e uma sensação de que eu estou sozinho diante de um mundo para enfrentá-lo. E aí essa sensação de que muitas vezes a pessoa ela vai gerando uma autopunição que é a solidão, se impor à solidão, de estar só. E aí você vai ver que isso já está acontecendo em crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, que assim, esse se autoimpor a solidão como um castigo. Então, quando você pega uma pessoa depressiva, ela se autoimpôs uma solidão tão forte, como se ela tivesse que passar por aquele castigo, até um momento de exaurir o sentido, o significado e o vazio começar a se tornar. E aí ela fala assim, ok, qual é o sentido? Não tem mais sentido. E aí é essa hora que uma mão, uma voz, essa escuta vai fazer toda a diferença na vida dela. Mas se a gente estiver falando de um adulto,
é exatamente essa escuta que está faltando hoje para aquela criança e, às vezes, lá na educação infantil. Sabe assim, aquela criancinha de 2, 3, essa também está faltando. E essa experiência que vai dizer assim, eu tenho que aprender a ser só, eu tenho que aprender a me virar sozinho. E aí você fala, a vida é mais. Né? E pode ser compartilhada. E eu acho que muita coisa acontece justamente nessa primeira infância, né? E que muitas vezes a gente tem que ter um olhar muito especial para esse momento da vida, porque são coisas que ficam muito registradas, muito cicatrizadas ali dentro, né? E até eu estava ouvindo esses dias uma coisa muito interessante, quando a gente escolhe um conteúdo para absorver aquilo. Quando a gente escolhe um livro, por exemplo, a gente entra dentro daquele livro. Quando a gente escolhe um filme para assistir, a gente entra dentro daquele filme, a gente entra dentro daquela série. Só que aquilo também entra dentro da gente, com certeza, né? E fica marcado. Então é uma coisa que a gente leva com a gente. Então eu acho que, não sei, posso estar errada, mas eu vejo que as pessoas não estão com muito filtro, não estão escolhendo muitas vezes muito bem o que está sendo colocado para dentro, o que está se permitindo alimentar. E isso é fundamental nessa época de redes sociais, porque se você, dependendo de quem você segue ou do que você ficar olhando dentro desse feed que não acaba nunca, você pode ter tanto uma relação tóxica com a rede, como você pode ter uma relação super positiva. Então, até essa comparação que a gente tem com as outras pessoas, acho que é uma coisa que vale a pena a gente mencionar, ou como que isso é importante de pensar que a gente não pode ficar se comparando com a vida das pessoas que estão lá, né? E com relação à escuta, o que eu fiquei pensando foi com relação ao CVV. Né? Por que o Centro de Valorização da Vida funciona e funciona há tantos anos dessa forma? Porque você tem alguém lá 24 horas por dia para escutar alguém. Basicamente, é a arte da escuta. E a hora que você tem um outro que te escuta, você também existe. E você pode, então, estar na presença de um outro. E isso vai fazer bastante diferença. Mas sabe, com base em tudo que está sendo dito, o que eu vejo é que, no fim das contas, o grande problema é o egoísmo. A nossa dificuldade de escutar. E que está totalmente atrelada a esses nossos fundamentos, o que está sendo passado, digerido e transmitido. Não é? Essa despreocupação com a qualidade do que a gente absorve. Não é? E essa dificuldade que a gente tem, como foi colocado, de estabelecer a vírgula mágica. Uma vírgula que pode fazer toda a diferença. Não é? Está no nosso egoísmo, nessa nossa ilusão de que somos seres individuais e totalmente independentes uns dos outros. Como se o que estivesse acontecendo lá na Síria, nesse momento, não nos dissesse respeito. E diz, porque justamente somos todos uma coisa só. Volto, né, no aspecto da energia. Lucas, você sabe que duas descobertas científicas, que é neurônio espelho. Nós temos 5 bilhões de neurônios específicos para isso. Assim, se colocar no lugar de alguém. A gente vê um filme, chora, a gente vê alguém bocejando na minha frente, eu bocejo. Mas eu consigo desativar com o quê? Com o julgamento. Exato. O julgamento, o rótulo que eu vou colocando. Então, eu achei... Assim, se a gente pegar o evento da Bienal... Rótulos. E por um momento, a indiferença. Às vezes a gente acha que é uma coisa absurda a gente resgatar coisas monstruosas que aconteceram no passado. Está acontecendo. E a gente vai vendo que a indiferença. Por um momento eu desativo a parte do meu cérebro responsável por me colocar no lugar de alguém, de sentir a compaixão. E a outra experiência é que descobriram que a minha cognição, ela nasce de uma coisa que eles chamaram de embodied cognition, que é cognição corporificada. Primeiro eu experimento. Então, se eu experimentei a dor, eu começo a pensar como alguém que sofre. Quando eu experimento o amor, eu penso amorosamente. Então, quando a gente fala assim, se você olhar o corpinho das pessoas que a gente está julgando hoje pela TV, você vai ver, gente, é um corpo de uma pessoa, assim, desnutrida afetivamente. E aí você vai ver a postura, a cognição, um pensamento frio, um pensamento que pode, uma fala que pode machucar alguém sem a menor preocupação de sentir o que o outro sente. Não, se colocar a palavra no empatia lugar. nunca teve tão em alta, nunca teve tão fora. Nunca foi tão necessária, né? Mas aí que está. Qual que é o contrário da indiferença, então? Qual que é o antônimo da indiferença? O amor.
A gente pensa que o contrário do amor é o ódio. Não, o ódio é um amor com pitadas de câncer, né? Com células defeituosas. Mas tem amor ali também, né? Mas é sentimento. É sentimento. O problema todo está na indiferença. Aliás, Bom, gente, a melhor forma de machucar alguém no relacionamento fica indiferente, silencioso. Para qualquer situação, né? Qualquer relacionamento. Gente, é um assunto que com certeza eu quero que continue aqui no Revista. Muito bom conversar com vocês. Acabou. Já? Infelizmente. A gente poderia falar muito mais a respeito disso, mas para finalizar, a gente vai lembrar você de casa que trouxemos esse assunto para o estúdio hoje, justamente por causa do Setembro Amarelo, que é um enorme alerta, né? Que todos fazemos esse mês, principalmente, para os números alarmantes de suicídio que nós temos no mundo hoje em dia. A OMS alerta que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do mundo. Mais de 800 mil pessoas se matam todos os anos. Gente, olha só que grave que é isso. O suicídio foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo no ano de 2016. E você trouxe aqui também essa colcha. Fala um pouquinho pra gente, cara. Então, a colcha, ela chama Colcha da Memória Viva, né? Então, são fotos de pessoas que os pais mandaram, pessoas que morreram por suicídio, que a ideia é uma campanha da Fundação Americana de Prevenção do Suicídio que a gente trouxe para o Brasil, para mostrar que atrás de estatística tem história, e tem memória, e que não dá pra gente ver no rosto de uma pessoa que ela está em sofrimento. E que todos aqueles que perderam alguém, a gente fala que para cada suicídio completo tem 135 pessoas impactadas por essa morte. Por trás dessas pessoas tem uma série de outras pessoas que sofrem essa perda. Então é uma forma da gente diminuir tabu, da gente aumentar a consciência, da gente olhar que, puxa, ter uma postura mais empática, mais acolhedora para aqueles que sofrem e também para aqueles que perderam alguém por suicídio. Sem dúvida. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Viu? Fantástico. Parabéns a todos. Obrigada pela presença. Só um detalhe, não julgar. Isso. Não julgar, inclusive quem se suicidou, isso é fundamental. Sem dúvida nenhuma. E muitas vezes as pessoas que ficam acabam se julgando, né, também. Porque elas atribuem a culpa onde elas erraram. Um trabalho muito difícil de ser feito, sem dúvida nenhuma. Deixa eu agradecer então Eduardo Chiniachik, palestrante neuropsicólogo. Obrigada pela presença. Vamos deixar os contatos? educhin.com.br, através do site, né, a gente faz contato, Chin com SH, né, N, educhin.com.br. A Karen Scavancini, que é psicóloga e psicoterapeuta também, quer deixar o Instagram, né? Vou deixar o Instagram, vou deixar o pessoal, o @KarenSCA. Tá bom. E também, Reverendo Lucas, obrigada mais uma vez. Obrigado, a gente faz contato através do site, né? www.reverendolucas.com.br. Instagram também, tudo. Instagram também? É o @ Reverendo Lucas Oficial. E no Instagram, Eduardo Chiniachik Oficial. Tá bom, que eu já sigo também, todo mundo deve seguir. Obrigada, gente. Até a próxima. Que papo incrível. Irmão, gratidão. Obrigada. Viu? Obrigada, Edu. Até a próxima, viu? Volta logo, tá? Obrigada, Reverendo. Até uma Deus próxima, abençoe. a gente Até espera, breve. viu? E até daqui a pouco.